Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os títulos que os grandes investidores estão comprando. Os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência. Qual é a preferência dos grandes investidores? E mais do que isso, com base nessas compras, para onde vai a taxa Selic em 2023? E tem mudança interessante aí nas compras desses grandes investidores. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o vídeo já começou. Começando aí no dia 10 de outubro, trazendo primeiro para você a taxa aí dos títulos no dia de hoje. Praticamente estável, o IPCA curto, e quando olhamos também aqui o título pré-fixado curto, um discreto aumento, mas nada que venha a olhar e a modificar o histórico anterior. Então, nesse início de semana, pouco a acrescentar em relação à análise anterior que eu faço da nossa playlist Qual o Melhor Preço e a Melhor Taxa, que eu já deixo aqui no alto para você, se quiser entender preços e taxas do pré-fixado, IPCA e os títulos com juros semestrais. Vamos lá. O que eu quero trazer aqui para você, da oferta que nós tivemos do leilão, tivemos aí a oferta primeiro para o pré-fixado principal, a LTN. E aqui algumas informações importantes que eu quero destacar. Vou colocar aqui da cor verde para você acompanhar comigo o raciocínio. Nós tivemos oferta então para abril de 23, outubro de 24 e janeiro de 2026. Foram os três títulos ofertados. E o que nós verificamos? Todas as taxas dos três títulos caíram. Todos os três títulos caíram. Só que vai anotando aí. Abril de 2023 caiu, mas foi muito residual. Apenas 6 pontos base. E a taxa aí foi de 13,64. O que eu quero dizer com isso, que é a informação importante para você, é que a Selic implícita continua em 13,5 para abril de 2023. Vou repetir para você, Selic implícita em 13,5. Ou seja, o mercado aí projetando uma queda residual ao final aí do primeiro trimestre de 2023. Vai ficar um bom tempo alta e depois cair 0,25 próximo desse período. Primeiro ponto importante é esse. Segundo ponto importante é que as taxas mais curtas continuam mais altas que as mais longas. Veja que abril de 23, 13,64. Para outubro de 24, vou colocar aí para você da cor laranja, 11,84. Veja a diferença de queda de abril de 23 para outubro de 24. Em outras palavras, o mercado não espera aí uma queda grande na taxa Selic para abril de 23, mas já de abril de 23 para outubro de 24, a queda tende a ser mais elevada então. E aí depois para janeiro de 26 é a taxa mais baixa. Então quando nós temos então taxas mais altas no curto prazo, volto a dizer para você, é sinal de estresse e eu preciso que você grave essa segunda informação em relação aos pré-fixados. Além disso, o que nós verificamos? A oferta voltou a subir. Você já sabe aqui que quando a taxa cai, e principalmente para os títulos longos, ela caiu bastante. Para o 2024, caiu 29 pontos base. E para janeiro de 2026, caiu 40. O que o Tesouro fez? O Tesouro fez uma mega oferta aí para janeiro de 26. Ofereceu 12 milhões e meio de títulos, do total de 15 milhões e 600. Então veja aí, quando a taxa desaba, o Tesouro aumenta aí a oferta. E foi o que aconteceu no título de 24 e de 26. O que não aconteceu para abril de 23. Terceira informação importante aí para você do pré-fixado. E o mercado? O mercado comprou tudo da volta 1. Todos os três títulos. Se eu apagar aqui a volta 2 para você, você vai verificar aqui embaixo, ó, 100% dos títulos comprados no canto inferior do seu vídeo aí para você entender melhor. Então esse dado é importante. O mercado continua comprando bastante de pré-fixado. E no total, juntando a volta 1 e a volta 2, comprou 80%. Aqui você tem o gráfico das compras dos títulos que eu trago aí para você. E o que você repara? Olha aí que a quantidade de títulos comprados está girando entre 10 e 15 milhões, que são essas duas marcações que você tem aí no centro do seu vídeo. Às vezes acontece de ficar um pouquinho para baixo aí, como foi lá em setembro, 7 milhões e meio. Como também ficou acima também quando foi em 22 de setembro, chegou a 16 milhões. Mas se você reparar aí, nesses últimos leilões, mais precisamente do final de julho para cá, está girando nesse intervalo. 10 a 15 milhões de títulos comprados pelos grandes investidores.
Vamos falar agora do IPCA com juros semestrais para você se atualizar. Só que antes, dá aí aquele super like e se você fica com alguma dúvida, escreva nos comentários que eu terei prazer em responder. E amanhã é dia de puxar as dúvidas de todos os internautas e fazer um vídeo específico. Às vezes a sua dúvida pode estar lá, nessa playlist aqui do alto, qual a sua dúvida? Vamos falar da NTNB. Está aí na sua tela, então, a oferta de títulos para 2025, 2032 e 2045. Lembrando que a oferta desses títulos é somente do IPCA com juros semestrais. O IPCA principal não é ofertado no leilão do Tesouro para os grandes institucionais do mercado financeiro. E vamos lá as informações importantes. Todas as taxas também caíram. Então veja aí, queda também. Só que não foi uma queda tão forte como a queda do pré-fixado. Só que temos algumas características também interessantes. Repara aqui, maio de 25, que eu vou colocar aí no alto do seu vídeo da cor verde. Veja que a taxa para maio de 25 está 5,89. Ela continua sendo a maior taxa em relação às taxas anteriores. Veja que para 2032 para 5,71 e para 2045 volta a subir. Em outras palavras, assim como no pré-fixado, o IPCA com juros semestrais, também as taxas estão invertidas. E eu venho dando esse alerta. Taxa invertida não é um bom sinal, porque quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, a tendência é que o risco aumente. E se o risco aumenta, você deve ser remunerado, ter uma taxa maior por um risco maior, que seria então em razão do tempo. Só que não está acontecendo isso, nem no IPCA semestral e nem no pré-fixado principal, que são esses títulos. Bom, além da queda dos títulos, nós tivemos então aí uma oferta que ela reduziu em relação ao leilão passado. 2.200.000 títulos e no leilão passado 2.600.000. É verdade, é uma queda, mas ela não é uma queda tão expressiva assim. E o interesse do mercado continua comprando 100% da oferta 1 de todos os títulos. Então você já verifica que continua pré-fixado principal e agora nós temos também o IPCA com juros semestrais, o mercado comprando tudo. Se formos juntar a volta 1 com a volta 2, ou seja, o total de títulos, 85% da oferta foi comprada. E aí você tem o gráfico aí ao seu lado para você verificar. Você veja então que a oferta reduziu, mas foi 100% comprada na volta 1. E aí está aí os valores que você tem históricos desse título. Muito bem, dito isso agora, vamos passar então para as grandes surpresas desse leilão, que foi a LFT, que é o Tesouro Selic, e também o pré-fixado com juros semestrais. E no final, aquele resumão para você compreender tudo sobre os grandes investidores. Vamos lá. Tivemos aí, então, o leilão para Tesouro Selic, a LFT. A quantidade de títulos ofertados foi o mesmo do leilão passado. Não mudou absolutamente nada. O que mudou foi o interesse dos investidores. O Tesouro Selic agora teve 83% de toda a oferta foi comprada. Vou repetir para você, 83% de toda a oferta. Esse percentual aí é o percentual mais alto desde agosto. Então, setembro, outubro, e nós estamos verificando aí que nos últimos 60 a 70 dias foi o percentual mais interessante e muito acima do histórico. Veja que no leilão anterior foi 54, no outro 66, 60, ficava girando aí ó, entre 50 e 70. E dessa vez, 83% de todos os títulos foram comprados. Então veja aí que mudou e mudou bastante. Precisamos observar para verificar se realmente essa mudança foi somente em razão desse leilão ou se essa tendência continua. Se a taxa Selic ficar ainda mais alta por outros períodos, ou seja, mais do que nós estamos falando aqui, é provável que o interesse dos investidores continue se mantendo. Para encerrar agora, vamos falar da maior surpresa do leilão, o pré-fixado com juros semestrais. E por que foi a maior surpresa? Está aí na sua tela. A grande surpresa foi a seguinte: nós tivemos então os títulos ofertados e aqui nós já verificamos então que o título mais curto, que é o 2029, já está abaixo da taxa do 2033. Coloquei o 29 aí na cor verde e estou colocando o 33 na cor laranja. Então você já vê que para o médio e longo prazo, e aí nós estamos falando aí de um prazo acima de 5, 7 anos, nós já verificamos que as taxas estão normais. Ou seja, o título mais curto
pagando menos do que o título mais longo. Então é mais um indicativo de que o estresse no curto prazo continua. E no médio para o longo prazo já está sendo desfeita essa questão. Muito interessante isso. Outro interessante é que as taxas caíram bastante e caíram de maneira bem forte. No caso desse pré-fixado com juros semestrais, o 2029 caiu 48 pontos base e o 2033 46 pontos base. E aí você já sabe, quando a taxa desaba, o que o Tesouro faz? Aumenta de maneira significativa a oferta, porque ele não quer onerar, então, aí a dívida pública brasileira. Então, você verifica que foram 1,5 milhão de títulos ofertados. Para você ter uma noção, o leilão anterior foi 300 mil, no outro, 1 milhão, depois 525 mil. Veja que raramente passava de 1 milhão. E agora estamos falando de 1,5 milhão de títulos. Essa foi a primeira grande surpresa em relação ao pré-fixado com juros semestrais. Só que teve outra grande surpresa, que é a segunda. O mercado comprou 92% de todos os títulos ofertados. Se formos olhar somente a volta 1, esse percentual vai para 100%. Está aí na cor amarela embaixo do seu vídeo. Ou seja, o mercado virou a chave para o pré-fixado com juros semestrais. Olha o leilão da semana passada aí da cor amarela. 23%. O anterior, 72%. Veja que esse percentual não se verificava aqui há muito tempo. Mais de 92%, então, de toda a oferta desses títulos foram comprados. Enfim, eu quero trazer agora um resumo final para você. Só que antes desse resumo, eu preciso te dizer uma coisa. Investir é você conseguir colocar aí um planejamento financeiro. E isso é importante quando você consegue olhar para o longo prazo. Por isso, eu já antecipo para você. No mês de novembro, lançaremos um novo curso, Previdência Privada. Quais são realmente as vantagens, as desvantagens de cada um dos planos, aberta, fechada, PGBL, VGBL, enfim. Se você está pensando em assistir, se você está pensando em realmente investir, digo eu sugiro você aguardar. Primeira semana de novembro lançaremos esse curso. Mas um resumo final para você aqui agora. Primeira questão, a inversão da curva de juros, tanto para os IPCAs quanto para os pré-fixados. Volto a chamar essa sua atenção para você entender que esse momento delicado não passou. Segundo ponto de atenção, agora já de caráter específico. Os pré-fixados, então, tiveram queda forte. E essa queda forte fez com que o Tesouro aumentasse a oferta. E o mercado comprou. Mesmo com as taxas caindo, o mercado comprou bastante. Terceira questão. Taxa Selic, então, em 13,5% para abril de 2023. Abril de 2023, anota aí, 13,5%. Não vai cair rápido e eu venho insistindo nesse ponto aqui para você. Quarta questão importante, IPCAs com juros semestrais. As taxas girando entre 5,70 e 5,89. E o título mais curto com uma taxa melhor. E a quinta informação que talvez seja a mais importante de todas. Esse leilão aconteceu na semana passada. E nós tivemos aí um impacto direto aí da questão da eleição no primeiro turno. E o mercado aí, então, reduzindo um pouco aquela tensão. Ou seja, as taxas continuam baixas e tem aí uma tendência de estabilização ao longo dessa semana. Então, continuamos acompanhando aqui para trazer essas informações sempre atualizadas e transparentes aqui para você sobre os grandes investidores. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fique de olho como os grandes investidores estão investindo. Um abraço e até o próximo vídeo.